A Biblioteca Virtual Senador Levin do Coelho apresenta um papo literário sobre o livro 1808, do autor e jornalista brasileiro Laurentino Gomes. Essas são algumas de suas obras. A vinda da família real para o Brasil e a independência. O livro conta a história de Dom João VI, que, sendo ameaçado pelas invasões de Napoleão Bonaparte, por não ter cumprido o bloqueio continental com a Inglaterra, foge para a sua maior colônia na época, o Brasil, para onde transferiu-se toda a família real e toda a sede do governo português. Fato nunca antes visto na história, conforme afirma o autor. Em 1807, Napoleão Bonaparte era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos tinham destronado reis e rainhas do continente europeu, numa sucessão de vitórias brilhantes e surpreendentes. Só não haviam conseguido dominar a Inglaterra. Napoleão, então, resolveu tentar a guerra econômica. Decretou o bloqueio continental, uma medida que previa o fechamento dos portos dos estados europeus aos produtos britânicos. Suas ordens foram obedecidas por todos os países, exceto por Portugal. Dom João VI, rei de Portugal, tinha duas opções a escolher. A primeira era ceder às pressões de Napoleão Bonaparte e aderir ao bloqueio continental. A segunda, aceitar a oferta dos ingleses e embarcar juntamente com toda a sua corte para o Brasil. Caso o príncipe regente aderisse à proposta de Napoleão, os ingleses não somente bombardeariam e sequestrariam a frota portuguesa, como muito provavelmente tomariam suas colônias ultramarinas. Ainda que o plano de fuga para o Brasil fosse antigo, a viagem foi decidida meio que às pressas. Além disso, fatores naturais atrapalharam bastante a viagem, que não foi nada fácil. No plano de viagem havia um ponto de encontro onde os navios poderiam ser reparados. Esse ponto era a ilha de Cabo Verde, no qual as embarcações danificadas atracariam após o retorno e deveriam seguir viagem rumo ao Rio de Janeiro. Mas aportaram em Salvador, na Bahia, de onde partiram enfim para o Rio de Janeiro. Com a chegada à cidade, a primeira providência tomada pela família real portuguesa foi a abertura dos portos às nações amigas, especificamente à Inglaterra. Houve também criação de uma escola superior de medicina, outra de técnicas agrícolas, um laboratório de estudos e análises químicas e a Academia Real Militar. A família real estabeleceu ainda algumas instituições no país, tais como a Gazeta do Rio de Janeiro, o Supremo Conselho Militar e de Justiça, a Intendência Geral da Polícia da Corte, o Conselho de Fazenda e o Corpo da Guarda Real, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e o Jardim Botânico. Porém, houve também períodos conturbados, tais como as revoltas de cunho separatistas, abolicionistas, entre outras, que exigiram o tratamento duro por parte da família real, o que devidamente foi debelada e ajudaram a manter a unidade nacional central mais forte, delineando o Brasil próximo da forma como conhecemos. Com revoltas acontecendo também em Portugal, na cidade do Porto. Em 1820, Dom João foi obrigado a retornar a Portugal, deixando a administração do país a cargo do seu filho Dom Pedro. Entretanto, para desespero de Dom Pedro, quando Dom João partiu para Portugal, raspou todos os cofres do Brasil, levou embora o que ainda restava do tesouro real que ele havia trazido com a fuga para a colônia em 1808. A Dom Pedro I coube a tarefa dura de unificar o país, torná-lo independente de Portugal, já que seu próprio pai, acatando deliberações da corte portuguesa,
tornava as exigências à colônia muito mais duras. O jornalista Laurentino Gomes, nesse livro, retrata de forma bem amigável ao leitor a vinda e a permanência da família real portuguesa e a sua corte em 1808, e como eles influenciaram a vida no Brasil, culminando com a independência em 1822. É certo que, graças ao fato que ocasionaram a mudança da corte para as terras tupiniquins, o futuro do país foi mudado significativamente. Resenha de Aline Botelho. 1808 está nas nossas estantes virtuais da nossa biblioteca. Faça uma visitinha por lá. Torne-se um membro da nossa biblioteca. Se inscreva. Ler é enxergar o mundo além das aparências. Leia mais.